João capítulo 8. Só para você, eu quero, antes da gente ler, só contextualizar o que estava acontecendo aqui. Jesus havia sido perseguido, ameaçado de ser preso, e os hipócritas, os fariseus da época, estavam planejando como prender e matar Jesus. Leia o versículo anterior, que é o 53 do capítulo 7. É um versículo curtinho, que diz assim: e cada um foi para onde? Foi para a sua casa. Foi depois que afrontaram Jesus, tentaram prendê-lo. Quando acabou a bagunça, entre aspas, cada um foi para a sua casa. Mas olha o versículo 1 do capítulo 8, que diz assim: Jesus, porém, foi para onde? Foi para o Monte das Oliveiras. É só um detalhe dessa mensagem que eu queria destacar. Jesus constantemente ia para o monte para orar. Enquanto cada um ia para a sua casa, ele ia para o monte para orar. Era ali, nas orações, naquele momento em que ele se renovava, que ele se fortalecia. Se Jesus precisava ou fazia isso, você imagina imagina você, imagina nós. Sim ou não? Você tem que ter o seu ali, entre aspas, né? Jesus foi ali para orar, se retirou dali para orar, foi ao Monte das Oliveiras. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter um momento para falar com Deus, para orar, não só na igreja. Tem gente que a vida dela com Deus se resume nos minutos que ela fica na igreja. A Bíblia dela fica jogada em casa. Ela não lembra de orar, ou não dá tempo, né? A maioria das pessoas reclamam do tempo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas tudo que a gente considera importante, a gente arruma tempo. Ou não? Você come todo dia? De repente não no mesmo horário. Tem dia que é mais corrido, então você come mais tarde. Acontece isso com você? Comigo também. Você tem que dormir. Você não dorme todo dia? Repito, de repente não no mesmo horário. Tem dia que é mais apertado. Você vai dormir mais tarde. Faça isso com a Bíblia. Faça isso com a sua oração. Se não dá para ser todo dia no mesmo horário, pode ser outro horário. Pode ser mais tarde, se aquele dia for apertado. Mas não dorme sem falar com Deus. Não sai de casa sem falar com Deus. Amém? Amém? Versículo 2: e pela manhã, cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Então ele começou a ensinar no templo, as pessoas estavam lá, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam o quê? Apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus estava ensinando. Jesus era conhecido, já nessa época, como amigo do povo, amigo das pessoas. Ele amava os pecadores, a mensagem dele era de perdão. E aí surge essa situação. Os fariseus fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso para tentar pegar Jesus. Porque se Jesus falasse assim: vamos apedrejá-la, está vendo? Ele é igual a gente. Ele é a favor da lei. Ele tem esse discurso de amor, mas ele é como a gente. Mandou apedrejá-la. Se Jesus absolvesse aquela mulher, então iam pegar Jesus também. Ele é contra a lei. É um motivo que teriam para prendê-lo, porque ele iria contra a lei. E aí? Qual a resposta que Jesus daria? Porque isso aqui era maldade. A mulher estava adulterando sozinha? Cadê o homem? Por que só levaram a mulher? Você vê que isso aqui foi montado. Foi um teatro, foi montado. O homem não estava aqui, era para ele estar junto.
A ideia não era promover justiça, a ideia era pegar Jesus, expondo a mulher. Não houve misericórdia da parte deles. Pelo contrário, expuseram o erro dela. Está aqui, ó, pecadora, foi pega em flagrante adultério, tem que morrer, tem que matar. E tem gente assim, que ela aponta o dedo. Sim ou não? É ou não é verdade? Ela só espera alguém errar para quê? Para apontar o dedo, para expor o erro dela. Ó, ela errou. Está sabendo da fulana? Está sabendo do fulano? Você sabe que hoje em dia o que tem de gente fofoqueira cuidando da vida dos outros não é brincadeira, não. Sim ou não? Não seja essa pessoa. Pior do que os fofoqueiros lá fora é fofoqueiro na igreja. Não seja essa pessoa. Versículo 6. Isto diziam eles, tentando, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então você imagina a cena. Está lá a mulher, está lá todo mundo, estão esperando uma resposta de Jesus. Jesus se inclina e começa a escrever. A Bíblia não diz o que ele escrevia, mas a tradição diz que Jesus estava escrevendo nomes de pecados que aquelas pessoas que estavam acusando a mulher cometiam. Então, por exemplo, se tinha um mentiroso ali acusando a mulher, Jesus escreveu mentira. Se tinha algum ladrão acusando a mulher, Jesus estava escrevendo roubo. E continuou escrevendo. E estava escrevendo. Versículo 7. E como insistissem perguntando-lhe, então eles estavam insistindo. Vem cá, e aí, faz o quê? Apedreja? Mata? Faz o quê? Endireitou-se e disse, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra. Que resposta perfeita. Ele não disse que não era para apedrejar e nem que era para apedrejar. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele só falou assim, tá bom, vocês estão com a pedra aí na mão? Então tá bom. O primeiro que não tem pecado nenhum, pode ser o primeiro a lançar a pedra. Você imagina o camarada mentiroso que acabou de ler no chão, mentira, com a pedra na mão. Eles começaram a pensar, se eu tiver que atirar uma pedra nela, eu vou ter que ter uma pedra para mim também. Aquele ensinamento que Jesus deu ali, com uma frase tão simples, é algo para todos nós até hoje. Agora, nesse momento, quantas pessoas que julgam as outras sem misericórdia nenhuma? Marido que julga a esposa, esposa que julga o marido, sim ou não? Gente que julga o outro que não é da igreja. Se você não fosse da igreja, se você não fosse de Jesus, se você não fosse convertido, que tipo de pessoa você seria? Eu posso falar de mim. Eu sou uma pessoa já meio difícil. Você imagina se eu não tivesse Jesus? Sim ou não? Tem gente aqui que se não tivesse Jesus não estava nem vivo, porque o que arrumava de encrenca lá fora, é ou não é verdade? Sim ou não? Essa mulher estava desesperada, ela precisava de misericórdia. Como todos nós quando chegamos na presença de Deus. E os escribas e os fariseus, que eram os homens da lei, que sabiam da misericórdia, porque a palavra fala de misericórdia, ocultaram a misericórdia, por causa de um pretexto para pegar Jesus, iam acabar com aquela mulher. Então Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele continuou escrevendo. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um, a começar por quem? Pelos mais velhos, até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, um a um, naquele momento em que Jesus falou, eles começaram a olhar para eles.
e foram acusados pela própria consciência. Você sabe que a nossa consciência, ela é como um sinal para aquilo que a gente faz de errado. A pessoa que tem a consciência cauterizada, a mente cauterizada, ela não consegue nem enxergar quando erra. Ela não consegue reconhecer os seus erros. Ela consegue reconhecer o erro de todo mundo, mas não consegue reconhecer os seus próprios erros. E tem gente assim, que ela consegue ver quando todo mundo erra. Ela detalha os erros dos outros, mas não consegue olhar para si. O único que poderia atirar alguma pedra era Jesus, e ele não fez isso, demonstrando misericórdia. Olha o próximo versículo. E endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu, olha que frase, misericórdia, nem eu também o quê? Te condeno. Vai-te e o quê? E não peques mais. Não é que Jesus tratou o pecado dela como se não fosse pecado, não. Mas aqui a misericórdia falou mais alto. A palavra de Deus diz que se não fossem as misericórdias dele, nós seríamos destruídos. Deus é misericordioso. Todos nós nascemos com o pecado dentro de nós, desde o nascimento, desde a concepção. O pecado, a rebelião que nós herdamos de Adão e Eva, está no nosso sangue. E mesmo depois que você se converte, que você se batiza nas águas, que você anda de acordo com Deus, você vai cometer falhas, você vai cometer erros. Mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias, a cada manhã. Quando você acorda, a misericórdia dele já se renovou. Amém? Não tem um dia que você não pode contar com a misericórdia de Deus. Todos os dias você pode contar com essa misericórdia. Você que está aqui hoje, talvez está igual a essa mulher. Por muito tempo ninguém sabia do pecado dela, até que um dia foi exposto. Talvez você carregue dentro de você um pecado que ninguém saiba. E na hora que você vai buscar o Espírito Santo, isso te acusa, isso te atrapalha. E você pensa que não tem perdão para você. O mesmo que Jesus falou para essa mulher, ele fala para você: eu não te condeno. Agora, parou por aí? Eu não te condeno, vírgula. Vai e não peca mais. Em outras palavras, olha o que o teu pecado fez com você. Você quase morreu agora. Olha a consequência desse pecado. Olha a consequência desse erro. Sai daqui para não fazer mais isso. É isso que ele quer de nós. É esse esforço, é essa entrega. Amém? É essa força de vontade. Eu não vou mais fazer isso porque eu sei que isso desagrada a Deus. Eu não vou mais agir dessa forma porque eu sei que isso me afasta da presença de Deus. Agora, aqui nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que apontam o dedo, que não têm misericórdia, não têm misericórdia com ninguém. Tem gente que só sabe julgar, só aponta o dedo para julgar. Não estende a mão para ajudar ninguém, e às vezes rotulado de cristão. Esses homens aqui, esses escribas e esses fariseus que tentaram Jesus, eram homens da lei. Eles conheciam a palavra, e mesmo assim, ao invés de estender a mão para a mulher, julgavam a mulher. Julgavam a mulher. Olha para quem está do seu lado um pouquinho. Você não conhece a história dela. Você não conhece o passado dela. Você não sabe o que ela passou e o que ela passa para estar todo dia na igreja, para estar na presença de Deus. Tem gente que está vivendo hoje a pior fase da sua vida. Está passando por um deserto inimaginável. E mesmo assim, todo domingo está aqui na igreja, toda semana está aqui na igreja. Tem gente que está enfrentando uma luta e está evangelizando. E está ganhando almas. Ela deixa a luta dela num cantinho e vai ajudar outras pessoas. Tem obreiro, tem obreira que você não sabe, está enfrentando uma guerra, uma barra, uma luta. Tem pastor que às vezes sobe no altar com um problema na família. E às vezes a pessoa olha para o pastor e fala: é ladrão, é que é meu dinheiro. Eu já subi no altar para falar de cura e a minha mãe estava internada, prestes a ser entubada por causa do Covid. E não arredei o pé não, e não sou só eu não.
cada um dos homens de Deus que estão aqui conosco, cada obreiro e cada obreira. E cada pessoa que está aqui, não julgue, tenha misericórdia com as pessoas. Às vezes você vê uma pessoa que manifesta com demônio, aí ela fica um tempo sem manifestar e manifesta de novo. Eu já vi gente julgando, apontando o dedo, falei, essa aí não tem jeito. Nunca diga isso. E todo mundo aqui tem a sua história, ou não tem? Todo mundo aqui precisou da paciência de Deus, ou não? Quantas vezes eu vim na frente do altar e falei para Deus assim, Senhor, sou eu de novo. Fiz de novo. Fui pedir perdão pelo mesmo pecado várias e várias e várias vezes. Porque eu era cabeça dura para algumas coisas. Porque eu tive dificuldade em perdoar. Eu tinha mágoa. E até entrar na minha cabeça que eu tinha que perdoar, misericórdia. Deus teve que ter paciência. Sabe aquele pai que pega na mão do filho para ajudar a escrever? Sabe? E Jesus teve que fazer isso comigo muitas vezes. Pegar na minha mão, é assim, cucato. Faz sozinho, eu fazia errado. Vinha na reunião e ele me orientava. É por aqui, meu filho. Aí quando eu saía, eu ia por outro caminho. Porque a carne falava mais alto. O problema é quando a pessoa não se arrepende. É quando ela quer dar um jeitinho, é quando ela quer maquiar. É quando ela diz assim, não, eu errei. Mas não é tão errado assim, eu posso julgar alguém também. Não, o que eu fiz não é igual ao que ele fez. O que ele fez é pior. Vem cá, pastor Júlio. Vem cá, pastor Cleito. Fica aqui, um do ladinho do outro. Fica aqui. Não, fica aqui do ladinho. Isso aqui vai ser Davi. Isso aqui vai ser Saul. Qual foi o pecado de Saul? Você lembra? Foi o primeiro rei da Bíblia, Saul. O primeiro pecado dele foi não ter esperado o sacerdote. Tinha que fazer um sacrifício para Deus. O sacerdote não tinha chegado ainda. Ele foi lá e fez o sacrifício, queimou o incenso, fez tudo que o sacerdote tinha que fazer. Quando ele foi repreendido, Saul, era só ter esperado. Não, porque o povo pediu, o povo não sabe esperar. Ao invés de assumir a culpa, o que ele fez? Coloca a culpa nos outros, terceiriza a culpa. Lá na frente, Deus manda destruir Agag, tudo. O rei, os animais, tudo. E ele poupa os animais, ele poupa o rei. Quando chega o sacerdote, Saul fala assim, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus me pediu, eu fiz. Na hora, algumas ovelhas começam a fazer barulho. Aí o profeta fala, vem cá. Que barulho é esse que eu ouço de ovelhas? Sabe aquela pessoa que tenta esconder o erro? E na hora que ela tenta, ela é pega? Sabe? Fala para a pessoa que está lá fora. Fala que eu não estou. Aí a criança vai lá. Mamãe mandou dizer que não está. Só para pegar na mentira. Foi o que ele fez. Aí, não, eu poupei os animais, o povo poupou os animais para apresentar como sacrifício ao Senhor. É isso. A gente deixou ali para dar de oferta. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. A partir de hoje, acabou. Qual foi o mal que ele fez? O pecado dele atingiu alguém? Alguém se prejudicou pelo pecado dele? Hein? Alguém se prejudicou? Ele não fez mal para ninguém. Mas ele desobedeceu a Deus, ele não teve temor. E pior, não pediu misericórdia. Ele não disse assim, eu errei, tenha misericórdia. Ele achou que ele podia contar com a justiça dele. E esse é o erro das pessoas. Achar que tem algum tipo de justiça para se apoiar. Não porque eu sou santo, porque eu sou de Deus, porque... Não se apoie nisso. Vamos aos pecados de Davi. A lista é grande. Sim ou não? Olhou para a mulher que estava tomando banho. Já desejou. Aqui, começou aqui. Perguntou quem era. Quem é aquela mulher? É a Betseba. Casada com Urias. O que era para ele fazer ali?
Está amarrado. Eu tinha que falar, está amarrado. Não, essa mulher é casada. Chama ela lá que eu quero falar com ela. Chamou. A intenção não era falar, já sabe. Deitou com ela. Traiu. Adulterou. A mulher engravidou. O problema gerou um outro problema. Para tentar resolver aquele problema, trouxe o marido dela. Só que o camarada era tão fiel que ao invés de se deitar com a esposa, ficou na porta do palácio. Ele pensou o seguinte: os meus irmãos estão em guerra, eu não vou parar. Ele era tão justo que ele não fez isso. O que Davi faz então? Cria uma estratégia para matar o marido da sua amante. E ele morre. Se for colocar numa balança, qual o pecado mais pesado? De Saul ou de Davi? O de Davi fez mal para alguém? E o de Saul? Mas olha a reação de Saul. Eu sou o rei. Eu não preciso de misericórdia. Meu erro não foi tão erro assim. Qual foi a reação de Davi? Dobra o joelho aí. Essa foi a reação de Davi. Ele pediu. Fala alto. Quando a gente pede misericórdia, tem que gritar. Misericórdia, Senhor! Eu pequei, eu errei, pequei contra o Senhor. Não interessa a minha coroa, não interessa o que os outros pensam de mim. Eu sei o que eu fiz diante do Senhor. Me perdoa. Não aparta de mim teu Santo Espírito. Tenha-me. Olha a diferença da oração. Olha a diferença da oração. Essa oração tocou em Deus. E Deus perdoou. Ele sofreu as consequências do erro? Claro, pessoal. Não tem como não sofrer. É uma lei fixa. O que eu planto, eu vou colher. Toda ação vai gerar uma reação. Não tem como fugir disso. Mas ele foi perdoado, ele foi restituído, ele foi erguido. Limpa aqui, limpa do seu pecado, pronto. Restaurado. Enquanto esse, não houve espaço para misericórdia, porque não houve arrependimento, porque não houve sinceridade, porque ele queria se esconder atrás de uma coroa. E esse é o problema hoje em dia. Hoje o cristianismo é tudo menos cristianismo. As pessoas se escondem atrás de tanta coisa, não tem mais amor pelas almas, não tem piedade, não tem misericórdia. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja, sobre as pessoas que não evangelizam, que não ganham almas, que não têm misericórdia. Meu Deus, quando eu vejo uma pessoa que eu sei que ela não está salva, mexe comigo, eu sinto dor. Não consigo ver uma pessoa sofrer, eu preciso ajudar de alguma forma. E todo cristão tem isso, porque todo cristão é uma espécie de Cristo, é um Cristo menor, age como Cristo. Então tem que ter misericórdia pelas pessoas, tem que ser misericordioso. Tem gente que não tem misericórdia nem com a esposa, nem com o marido, nem com o filho. Tem filho que não tem compaixão nem pelos pais. Não tem misericórdia, não cuida, não ajuda, não estende a mão. A misericórdia ela tem que estar dentro de todo aquele que é de Deus ou quer estar com Deus. Quem quer estar com Deus? Então você tem que buscar misericórdia e você tem que ser misericordioso. Amém? Essas duas coisas têm que estar dentro de você. Buscar misericórdia e ser misericordioso. Se Saul tivesse feito o que Davi fez, o que você acha que aconteceria com ele? Seria perdoado, claro! A gente pode falar da misericórdia de vários aqui. Pedro negou Jesus quantas vezes? Mas foi perdoado. Eu neguei Jesus na minha caminhada, você também negou ou não negou? E você foi perdoado.
Mas aqueles que insistem em ficar no erro, se escondendo atrás do erro, todos nós temos escolhas e vamos ter que lidar com as consequências dela. A mulher teve escolha, teve que lidar com a consequência, mas contou com a misericórdia. Amém? Todo pecador que pediu misericórdia foi perdoado. Todo. O ladrão na cruz, a mulher adúltera, a mulher pecadora, que a Bíblia diz, Zaqueu, Pedro e tantos outros. Do Antigo Testamento também. Manassés, que foi um dos piores reis, que fez o que fez para desagradar a Deus, fez de propósito, foi perdoado. Vai ser um domingo de avivamento e salvação, começando agora.